located in the heart of downtown. This spacious home offers a total area of 189 square meters, providing plenty of space for you and your family, featuring a total of 5 bedrooms, including one suite. The residence is ideal for those seeking comfort and privacy. Additionally, the house includes one parking space, ensuring area convenience for its residents. The condominium offers amenities that includes a barbecue area, perfect for leisure moments and gathering with friends and families. Its privileged location in downtown allows easy access to various urban amenities such as shops, services, and public transportation, making daily life more practical and convenient. This house is an excellent option for anyone wishing to live in a central area without giving up space and comfort. Ubicada en el corazón del centro, esta espaciosa casa ofrece un área total de 189 metros cuadrados, brindando amplio espacio para ti y tu familia, con un total de 5 dormitorios, siendo uno de ellos una suite. La residencia es ideal para quienes buscan confort y privacidad. Además, la casa cuenta con un lugar de estacionamiento, garantizando más comodidad para los residentes. El condominio ofrece instalaciones que incluyen una parrilla, quincho asado perfecta para momentos de ocio y convivencia con amigos y familiares. Su ubicación privilegiada en el centro permite un fácil acceso a diversas comodidades urbanas como comercios, servicios y transporte público, haciendo que el día a día sea más práctico y conveniente. Esta casa es una excelente opción para quien desea vivir en una zona central sin renunciar al espacio y al confort. Localizada no coração do centro, esta espaciosa casa oferece uma área total de 189 metros quadrados, proporcionando um amplo espaço para você e sua família, com um total de 5 quartos, sendo uma delas uma suíte. A residência é ideal para quem busca conforto e privacidade. Além disso, a casa conta com uma vaga de estacionamento, garantindo mais comodidades para os moradores. O condomínio oferece instalações que incluem uma churrasqueira perfeita para momentos de lazer e confraternização com amigos e familiares. A localização privilegiada no centro permite fácil acesso a diversas facilidades urbanas, como comércio, serviços, transporte público, tornando o dia a dia mais prático e conveniente. Esta casa é uma excelente opção para quem deseja viver em uma área central, sem abrir a mão do espaço e conforto.